Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teolugar 7, um ponto de encontro, onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Você é muito bem-vindo mais uma vez, mais um episódio da nossa série Raízes, esta série na qual nós estamos trabalhando as nossas crenças fundamentais, aquilo que como adventistas do sétimo dia nós acreditamos. E antes de mais nada, deixa eu pegar aqui um livro, eu não lembro se eu já falei para vocês, mas este aqui é o livro Nisto Cremos. Ele contém aqui as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e você pode adquirir aí acessando o site da Casa Publicadora Brasileira, ok? Este livro aqui, ele é atualizado já a última versão. Ele vem também com um CD-ROM que você pode ter aí alguns materiais incluídos, né? Materiais adicionais que vão te ajudar aí a entender. E é baseado na sequência, pelo menos, do livro que nós estamos fazendo aqui, esta série, ok? O livro ele é dividido nas doutrinas, né? A doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina da vida cristã, e também a doutrina dos últimos eventos, ok? Isso são doutrinas. E aí, aquilo que nós cremos. Então, algumas pessoas às vezes fazem confusão um pouquinho, dizendo que a Igreja Adventista tem 28 doutrinas. Não. Ela tem essas doutrinas aqui que são bíblicas, né? São doutrinas da Bíblia. E o que nós cremos, né? Então, são as nossas crenças. Nós temos 28 crenças, ok? Nós temos 28 crenças. Agora nós temos 6 doutrinas, ok? 6 doutrinas bíblicas e 28 crenças, certo? Então, cada doutrina nós temos um posicionamento, aquilo que nós acreditamos sobre essa doutrina. E nós estamos então aqui na quarta doutrina, que é a doutrina da igreja. Nós falamos sobre a igreja, falamos sobre a missão da igreja, falamos também sobre os dons espirituais e agora nós vamos falar sobre o dom de profecia, ok? E esta crença, né, sobre o dom de profecia, nós vamos dividir aí em pelo menos 2 episódios. Então hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia, o que é o profeta, ok? Porque não tem como a gente falar sobre dom de profecia se a gente não entende o que é o profeta, qual é o papel do profeta. Então, neste episódio, nós vamos falar sobre o conceito do profeta, o que é o profeta, e então no próximo episódio nós vamos ver esse dom de profecia ao longo da Bíblia e como isso vai se desenvolver e chegar até nós, ok? Antes de mais nada, eu quero pedir para que você já inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Ajude também a compartilhar este vídeo. Opa, acho que eu bati aí e tremeu, né? Ajude a compartilhar este vídeo também, para que outros amigos conheçam esta série, né? Tenham contato com este material. A gente sempre ressalta aqui que não é por uma questão de ego ou para ficar famoso, nada disso. O nosso objetivo aqui é espalhar a mensagem de Deus e contribuir para o aprendizado das pessoas a respeito da Bíblia e daquilo que nós realmente cremos, ok? Então, se você puder, ajude compartilhando aí com os seus contatos também, ajude a divulgar este material. Se você gostar, clica aí no curtir, deixe seu comentário também. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar para mais pessoas, ok? Então, sempre que você faz isso, você está ajudando a divulgar também dentro da própria plataforma do YouTube, ok? E também ative aí o sininho de notificação para que você não perca nenhum episódio aí e consiga assistir toda a série, ok? Então, hoje vamos estudar o conceito de profeta. O que é o profeta, ok? Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, ok? Hebreus capítulo 1.
Enquanto você encontra aí este livro, eu quero pedir desculpa novamente pela questão do áudio. Este vídeo, talvez ele não saia com um áudio tão bom quanto os outros, mas é uma questão técnica que a gente vai procurar resolver aí nos próximos, ok? Mas acredito que vai dar para você compreender bem aí. Então vamos lá, Hebreus capítulo 1, nós vamos começar lendo aqui o verso 1, ok? Hebreus capítulo 1, verso 1. E nós lemos o seguinte: eu estou usando aqui novamente a nova versão internacional. Então, talvez existam palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Na minha versão diz assim: há muito tempo Deus falou muitas coisas, falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, verso 2, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então veja, o texto aqui diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras. Desculpe. E uma dessas maneiras é justamente por meio dos profetas. Então, a Bíblia afirma que Deus fala com a gente através de profetas. Isto aqui é primordial para a gente entender o conceito de profeta. A Bíblia diz que Deus fala por meio de profetas. Então, a gente já começa a entender algumas coisas. Deus fala por intermédio do profeta. O profeta é o mensageiro de Deus, ok? Quando o profeta está falando, ele está transmitindo uma mensagem de Deus. E para a gente entender melhor isso, vamos dar uma olhada no paradigma de profeta que nós temos na Bíblia, né, o modelo de profeta que está lá em Êxodo capítulo 4. E aqui nós encontramos Moisés como sendo o profeta de Deus. Ele é o paradigma, né, o modelo de profeta bíblico. Então, vamos lá para Êxodo capítulo 4. Nós vamos ler aqui o verso 15 e também o verso 16, ok? Então, Êxodo capítulo 4, versos 15 e 16. E diz assim: você falará com ele. Ele está falando de Moisés e Arão, ok? Então você, Moisés, falará com ele, com Arão. E ele lhe dirá... Vamos de novo aqui. Você falará com ele. E lhe dirá o que ele deve dizer. Agora sim. Você, Moisés, vai falar com Arão. E você vai dizer para Arão o que ele deve falar. Ok? E lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala com o profeta, você falará com seu irmão. E ele será o seu porta-voz diante do povo. Em uma outra versão diz assim: você vai falar para o seu irmão Arão. Moisés, você vai ser para ele como Deus. E o seu irmão vai ser para você como um profeta. Então, o modelo, o paradigma de profeta encontrado em Moisés nos ensina que o profeta, ele é a boca de Deus. Então, Moisés, eu falo com você. Você vai falar com o seu irmão vai ser o seu profeta, vai ser o seu mensageiro, vai ser a sua boca. Lembre, neste contexto, que Moisés disse que ele era pesado de língua, que ele não iria conseguir se comunicar com as pessoas. Mas aí no verso 14, Deus diz assim: não, mas eu conheço o seu irmão Arão, ele fala bem, e ele já está vindo ao seu encontro. Então, você vai falar com ele como se você fosse Deus. E ele vai falar ao povo como se fosse profeta. O seu irmão vai ser a sua boca. Então, o paradigma de profeta nos mostra, nos indica que o profeta é a boca de Deus.
Então deixe-me fazer uma pergunta bem simples para você. Quando o profeta fala, quem na verdade está falando? É o profeta? São palavras do profeta? É a mensagem do profeta? Ou será que isto é a palavra de Deus? Isto é a mensagem de Deus? Veja, Deus fala e o profeta comunica o que Deus falou. Então, a mensagem que o profeta dá não é a mensagem do profeta, não é a opinião do profeta, não é uma mensagem do profeta. Esta é uma mensagem de Deus. Isso precisa ficar bastante claro. Deus se comunica por meio dos profetas, como nós vimos em Hebreus capítulo 1. E como ele se comunica? Ele fala, ele coloca as palavras na boca do profeta, o profeta agora vai falar. É claro que muitas vezes nós temos, e a gente vai ver isso mais claramente para frente, o profeta ele comunica, obviamente, na linguagem humana, assim como a Bíblia. Lembra? A Bíblia ela é a mensagem de Deus em linguagem humana. O profeta também. Ele comunica a mensagem de Deus. É a vontade de Deus. É a mensagem dele. Mas no vocabulário do profeta. É claro que existem algumas exceções. E a gente vai ver mais para frente. Agora, primeira coisa então que a gente precisa entender. Vamos indo por partes aqui. Deus fala por meio do profeta. Se ele fala por meio do profeta, se o profeta é a boca de Deus, então na verdade é Deus quem está falando e o profeta está sendo o porta-voz de Deus, ok? A mensagem é de Deus. Existem algumas expressões aqui, alguns títulos de profeta na Bíblia, ok? O mais comum deles é a expressão Navi, ok? Navi. Navi significa representante. Esta é uma das palavras talvez mais utilizadas, mais traduzidas como profeta na Bíblia. Ele é o representante. Navi significa o representante. A outra expressão traduzida como profeta também é a expressão hebraica roê. Roê. E significa vidente ou aquele que vê. A outra palavra é a palavra rosé. Rosé. E significa vidente. Também é semelhante ali ao roé. A outra palavra, a outra expressão que aparece é a expressão Ish Elohim. Ish Elohim. Ish, homem, Elohim, Deus. Então, Ish Elohim é o homem de Deus. É uma outra expressão também traduzida como profeta. Ele é um homem de Deus. E a outra palavra é o Shalar, né? O Shalia, o Shalar, que é o enviado de Deus. Então, nós podemos entender que o profeta, ele é o representante, e primeiramente, ele é a boca de Deus, ele é o meio pelo qual Deus fala à humanidade, ele é o representante de Deus, né, o seu porta-voz. Ele é um vidente muitas vezes, ele atua vendo o futuro por meio, obviamente, Deus, né, por meio dele revela o futuro. Ele também é um homem ou uma mulher de Deus, como a gente vai ver alguns casos de mulheres que profetizaram. E ele também é um enviado de Deus. Ele é um mensageiro enviado por Deus. Agora, veja, algumas profecias, né? O profeta ele vem e diz assim, olha, Deus falou isso, né? Olha, vocês têm que fazer isso, têm que fazer dessa forma. Então, o profeta comunica a mensagem de Deus. Algumas vezes o profeta ele é bem enfático e ele diz assim, assim diz o Senhor. E na Bíblia você vai encontrar essa expressão geralmente, assim diz o Senhor, 2 pontos, né? Abrindo aspas, e aí o profeta fala na primeira pessoa, né? Vou dar um exemplo para vocês. Você vê Deus falando com Moisés, né? E Moisés vai comunicar o povo. E aí Moisés diz assim, assim diz o Senhor.
ao 10º dia do 7º mês, vocês farão isso. Eu serei com vocês. Eu vou visitar o povo. Então, parece que é Moisés quem está falando, né? Porque ele está usando a primeira pessoa, o pronome pessoal eu. Mas, na verdade, ele está... A gente tem que ler isso dentro da ótica do assim diz o Senhor. Então, quando Moisés ou um outro profeta diz assim diz o Senhor, eu digo a vocês, eu vou visitar vocês, eu vou fazer juízo, eu vou trazer a vitória, eu estou com vocês. Não é o profeta, é Deus. Deus está dizendo isso. E quando o profeta usa a primeira pessoa, ele está mostrando essa relação íntima que ele tem com Deus. Naquele momento, depois do assim diz o Senhor, quem está falando é o próprio Deus, por meio do profeta. Então, geralmente, quando isto acontece na Bíblia, a gente pode concluir que estas palavras são exatamente as palavras que Deus falou. Ok? É o ipsis litteris, é literalmente aquilo que Deus falou. Isso, então, mostra a intimidade que o profeta tem com Deus. Qual é a função do profeta? Bem, o profeta, primeiramente, ele comunica a mensagem de Deus, como nós vimos até aqui. O profeta, muitas vezes, ele traz profecias referentes ao futuro. Né? Profecia não é simplesmente coisas que vão acontecer. Profecia é uma mensagem, é uma revelação de Deus. Mas muitas vezes ele está falando sobre coisas futuras também, ok? O profeta, então, ele passa a mensagem, ele revela coisas do futuro, né? Através da atuação de Deus. E ele também leva o povo para a palavra de Deus. Quando a gente lê Deuteronômio, ali capítulo 29, 28, 29, 30, a gente percebe Deus falando ao povo, olha, se vocês forem obedientes, se vocês andarem nos meus estatutos, guardarem as minhas leis, eu vou abençoar vocês. Caso vocês não façam isso, caso vocês desobedeçam, vão atrás de outros deuses, se afastem de mim, não cumpram os meus estatutos, então eu vou trazer maldições para vocês. E aí vem o profeta. O profeta é esse mediador, né? Ele funciona como esse mediador. Ele fala com Deus, ele fala com o povo. Muitas vezes ele está comunicando a mensagem de Deus para o povo e às vezes ele leva a aflição do povo para Deus também. Ele ora, ele fala com Deus. Então, o profeta, quando o povo estava indo pelo caminho errado, quando as pessoas, né, o povo estava se desviando do caminho, o profeta vinha e puxava o povo de novo para o caminho certo. Ele apontava para a Bíblia, olha, vocês não estão seguindo a mensagem de Deus, vocês não estão seguindo a Bíblia, vocês não estão seguindo as leis de Deus, vocês precisam voltar para o caminho certo. Então o profeta, ele instruía o povo, ele admoestava o povo, aconselhava o povo a voltar. Então o profeta também serve como este mediador. Agora há um outro texto bastante curioso que eu quero ler com vocês, que está lá em 2 Crônicas, ok? Segundo Crônicas, né? Segundo livro de Crônicas. Vamos lá, este é o último verso, e a gente vai ter algumas considerações aqui sobre ele, e então, no próximo vídeo a gente vai falar especificamente como esse dom se manifestou na igreja e como ele chegou até nós, ok? Então, Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20, um texto bastante conhecido, diz assim, 2 Crônicas 20, 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Uma outra expressão diz, crede no Senhor, né? E vocês serão sustentados, né? Crede nos seus profetas e vocês vão prosperar. Josafá está aconselhando o povo a crer
em Deus e crer nos profetas. Crede nos seus profetas, nos profetas de Deus, e vocês estarão seguros, vocês terão a vitória. Vocês serão abençoados se vocês tiverem fé em Deus, se vocês tiverem fé no profeta também, ouvirem a palavra do profeta, ouvirem a palavra de Deus. É interessante que este conselho aqui de Josafá é uma referência ao verso 14. Veja só, o povo vai fazer guerra contra Moabe e Amon, né? Esse povo pagão. E agora eles querem saber se Deus vai estar com eles ou não. Eles tinham este medo, essa preocupação. Deus vai estar com a gente ou não? A gente deve ir para a guerra ou não? Aí no capítulo 20, verso 14, diz assim: ele disse, ou melhor, verso 14, estava lendo 15 aqui, né? Verso 14 do capítulo 20 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Aí agora sim o verso 15. Ele disse, o Jaaziel, né, sobre a atuação do Espírito Santo, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor. Olha, interessante, aquela expressão que a gente falou. Assim diz o Senhor, abre aspas. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los e amanhã e o Senhor estará com vocês. Fecha aspas. Isto é a palavra do Senhor. Então veja, quando Josafá diz, creiam nos seus profetas, ele está falando de que profeta especificamente? Claro, ele está falando dos profetas bíblicos também, mas especificamente de quem? Deste camarada que aparece no verso 14, Jaaziel. E aqui a gente pode aprender algumas coisas. Jaaziel, Josafá estava dizendo, povo do Senhor, creiam nos profetas, creiam em Jaaziel. Nós aprendemos que nem todo profeta ele é bíblico, ele escreve um livro da Bíblia. Ou, em um termo mais técnico, nem todos os profetas são canônicos. Nem todos os profetas são canônicos. Mas todos os profetas são mensageiros de Deus igualmente. O fato de um profeta escrever um livro da Bíblia não torna ele mais inspirado do que o profeta que não escreveu um livro da Bíblia. É claro que a Bíblia é a autoridade, tem toda a autoridade, ok? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela tem toda a autoridade, ela é a única regra de fé e prática. Mas Deus também transmite verdades para profetas que não são canônicos. Jaaziel é um exemplo desses. E o rei Josafá diz para o povo, creiam nos profetas. Que outro exemplo de profeta não canônico nós temos? Um exemplo bem conhecido é Natã, que é o profeta que viveu ali e serviu a Davi. Veja, Natã não escreveu nenhum livro da Bíblia. O livro de Samuel até diz que Natã escreveu não, mas que os atos de Natã também estão em um livro, né? Os livros dos profetas e tal, mas não são canônicos. Mas ele era um profeta de Deus. Nós temos então profetas não canônicos.
Isso a gente aprende por esse texto. E também nós entendemos que o dom de profecia não se limita unicamente a homens. Nós temos mulheres que profetizam. Débora, que era uma juíza, também era uma profetisa. Nós encontramos a história dela lá em Juízes. Nós temos também Ulda, que também era profetisa. Nós temos as filhas de Filipe, que profetizavam também lá. Nós temos isso no Novo Testamento. Então, o dom de profecia não está limitado apenas aos profetas canônicos e também não estão limitados apenas aos homens. E isso é bastante importante nós entendermos. Então, resumindo, Deus fala por meio dos profetas. O profeta é o mensageiro de Deus, ele é o porta-voz, ele é a boca de Deus. Quando você ler, quando você ouvir uma mensagem de um profeta verdadeiro, você pode ter convicção de que é Deus quem está falando com você. Então, não é a opinião do profeta, não é o que o profeta acha, mas é a palavra de Deus. E eu termino este vídeo dizendo para você: creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Deus e também creia nos profetas, sejam eles bíblicos ou não bíblicos. No próximo vídeo nós vamos ver um pouquinho aí, um pouco mais sobre os profetas. Eu ainda não sei se vai ser mais um ou dois vídeos, vamos ver. A gente não quer deixar os vídeos muito longos, mas é preciso a gente entender, este assunto é muito importante e muito relevante para os tempos de hoje. A gente vai trabalhar então o ministério profético de Ellen White e nós vamos ver também como nós podemos ter certeza se o profeta ele é verdadeiro ou não, ele foi enviado por Deus ou não, ok? Não perca então os próximos episódios. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.